Olá pessoal, em nosso podcast vamos falar sobre algumas coisas presentes no livro Quilombos, da Laura de Souza. Iremos abordar temas sobre os quilombolas, como era a visão dos senhores de engenhos sobre eles e a cultura e religião, as organizações contra a escravidão e suas maneiras de protestar, e também falaremos sobre como os negros trabalhavam, já que não eram todos que viviam em açucareiras. O Quilombo é um lugar de memória da resistência negra contra a escravidão, onde vários negros se juntavam para organizar protestos e cultuar suas religiões. Por isso que antigamente a visão sobre os quilombolas é que eram marginais. Os negros daquela época se ajudavam convivendo com a ordem escravista, pois quando o negro chegava ao Brasil, ele era desolado, tanto o negro livre quanto o quilombola. E quanto mais cresciam essas relações sociais, contribuía para o lento processo de esfacelamento do antigo sistema colonial. Porém, foi enfraquecido por conta dessa desolação, assim separando as tribos e nas fazendas tentando desintegrar laços socioculturais e afetivos. Porém, nas senzalas os escravos passavam a se identificar sobretudo pela pertença cultural. O trabalho deles não era somente em açucareiras. Os que ficavam no cais eram vendidos para senhores que moravam nas cidades, eles faziam serviço para terceiros ou executavam algum ofício. Assim, o dinheiro recebido era repassado para seus senhores. Além desses trabalhos, os negros buscavam água para as residências, faziam compras e outras tarefas domésticas. Os escravos urbanos foram importantes para o crescimento das cidades, como por exemplo o calçamento das ruas. E esses escravos eram chamados de negros de ganho. Já as escravas eram parceiras sexuais dos seus senhores, por isso a população naquela época era meio mestiça. E as que trabalhavam na rua ou eram prostitutas ou se dedicavam ao comércio de rua. As crianças não eram interessantes para os senhores, pois tinham um índice muito alto de morte e os que sobravam quase nunca chegavam à vida adulta. Esse problema podemos correlacionar com hoje em dia. Crianças na África entre 0 a 6 anos, a maioria é desnutrida e isso evidencia a continuação da desigualdade social. Os quilombos eram esconderijos feitos com materiais biodegradáveis. Inicialmente não tinham esse nome. As manifestações que aconteciam eram chamadas de mocambos, até a palavra quilombo consolidar desde a martirização de Zumbi dos Palmares e a visibilidade do seu quilombo. O Quilombo dos Palmares é localizado no interior do estado de Alagoas, na Serra da Barriga. Foi construído em 1557 por grupos de fugitivos de engenho próximos à região. Seu líder era Zumbi, que liderava de maneira firme e combativa, tal qual Antônio Conselheiro, de Canudos, foi atacado pelas forças repressivas coloniais. Foram muitas as tentativas de destruir o Quilombo dos Palmares, mais de 30 expedições sem sucesso. Foi aproximadamente um século de luta entre os quilombolas e as polícias coloniais. Os quilombos se organizavam em estruturas sustentáveis e afro-referenciadas, tanto em valor quanto costumes, fazendo uma nova África em solo americano, preservando e passando adiante